Olá pessoal, na aula de hoje, ainda sobre segurança da informação, estaremos conversando sobre as consequências da falta de segurança da informação nos nossos sistemas de informação. Como nós vimos na aula passada, a falta de segurança nos expõe os riscos. Os riscos são as consequências da exploração das vulnerabilidades. Quem explora essas vulnerabilidades são as ameaças. Vimos também na aula passada que essas ameaças podem ser classificadas como internas ou externas, e que na maioria das vezes a ameaça interna é o nosso principal problema, porque a ameaça interna ela conhece e tem um acesso facilitado às vulnerabilidades do sistema. Vulnerabilidades são as falhas de segurança que nós temos nos sistemas e podem ser exploradas. Uma vez que essas falhas são exploradas pelas ameaças, sejam elas internas ou externas, nós temos como consequência o nosso risco, que pode ser o vazamento de informação, a perda de informação, o prejuízo financeiro, o prejuízo de imagem, ou seja, a nossa empresa fica com uma imagem comprometida no mercado, e diversos outros riscos que podem vir a acontecer. Então, para diminuir esses riscos, para mitigar esses riscos, nós aprendemos que na aula passada é necessário investir em segurança, da informação. E que esse investimento de segurança de informação nos nossos sistemas, ele requer um investimento numa tríade, ou seja, nós precisamos investir em segurança de pessoas, de processos e de tecnologia. Não adianta eu ter um sistema de informação seguro do ponto de vista tecnológico, utilizar as melhores ferramentas, se as pessoas são vulneráveis, se os usuários que operam esse sistema de informação não sabem operar corretamente, se esses usuários conseguem não, ou vazam informações do sistema. Então, os usuários, a segurança das pessoas, treinar essas pessoas para que elas saibam utilizar é importante. Além disso, termos usuários conscientes e treinados, termos tecnologias adequadas, é necessário também que a gente tenha processos bem definidos de segurança. Não adianta a gente ter usuários bem treinados, ter tecnologia de ponta a nível de segurança da informação, se os processos da nossa organização não são bem definidos. Quantas etapas de controle de acesso nós teremos? Na ocorrência de um sinistro, o que fazer? Nós temos mecanismos e processos bem definidos para a auditabilidade dessas informações? Então, os processos também são necessários para que nós tenhamos uma segurança cada vez melhor na perspectiva dos nossos sistemas de informação. Mas mesmo assim, mesmo que a gente utilize as boas práticas da ISO 27001, que é a ISO que define as normas internacionais de segurança da informação, tudo isso que eu estou falando, nós vimos na aula passada, mesmo assim, a nossa segurança nunca vai ser 100%. A gente utiliza diversos mecanismos de forma combinada para tentar mitigar a nossa insegurança, para tentar mitigar os nossos riscos, que é a consequência da falta de segurança. Então, nós temos que ter a consciência de que um sinistro sempre pode ocorrer. E é por isso que a segurança, o investimento em segurança é um processo contínuo. A busca de qualidade com a segurança, ela é um processo que nunca termina. Então, pessoal, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar um pouco, alguns exemplos que ocorreram no Brasil e fora do Brasil também, sobre os riscos, quais foram as consequências sobre essa falta de segurança. Além disso, a gente vai falar como esses riscos foram explorados pelas ameaças. Os riscos não. Como as vulnerabilidades que expuseram os riscos foram exploradas pelas ameaças. Então, o objetivo da aula de hoje é ter esse tipo de conversa. Ok? Sobre esse cenário aí da era digital, o cenário cada vez maior da dependência de recursos tecnológicos, obviamente, quanto mais recurso tecnológico, quanto mais informação nós tivermos
nesses dispositivos digitais, maior é o nosso risco. E uma pesquisa realizada pelo MIT aponta que o vazamento de dados, os vazamentos aumentaram em 493% no Brasil. Né? Esse aumento significativo de vazamento é reflexo dessa nossa dependência e da utilização cada vez maior desses nossos recursos digitais. E aí, qual o reflexo, né, qual o risco que isso pode acontecer, que isso pode acarretar? O risco, um deles apontado aí e que ocorreu recentemente, foi o vazamento de mais de 223 milhões de números de CPF, quase que o Brasil inteiro, né? Acompanhado de informações como nome, sexo e data de nascimento, além de uma tabela de dados de veículos e uma lista de CNPJ. Essas informações circulam na internet de forma gratuita. Então nós tivemos um ataque aí nas nossas bases de dados nacionais de programas do governo e tivemos esses dados aqui de quase a população toda exposta ano passado. O outro ataque incluía, além dos 223 milhões de CPF, informações sobre escolaridade, benefício do INSS e programas sociais como o Bolsa Família, renda, entre outras informações. Também está sendo vendida por criminosos essas informações aí que eles conseguiram explorar a partir de vulnerabilidades. De acordo com o Estado de São Paulo, o vazamento foi causado pela exposição indevida de login e senha de acesso ao sistema do Ministério de Saúde. A mesma falha que expôs 16 milhões de pacientes que tiveram Covid-19 na semana passada. Sim, eu esqueci de falar, né, vocês devem estar percebendo aqui uma mudança no padrão dos slides, né, que eu normalmente utilizo nas nossas aulas. Porque esses slides não fui eu que fiz, eu pedi para que um aluno bolsista meu fizesse, porque ele está num projeto de pesquisa que eu coordeno, que investiga justamente essas falhas de segurança. Na verdade, o que ele investiga é o desenvolvimento de software seguro. Né? E uma vez que o software, o programa de computador não é desenvolvido de forma adequada na perspectiva da segurança, ele está exposto, ele cria vulnerabilidades, né, para serem exploradas pelas ameaças, e uma das consequências podem ser esses riscos. Então, como ele tinha que estudar esse assunto, eu pedi para que ele fizesse uma apresentação. E eu pedi a autorização dele, apesar de ser o coordenador do projeto, né, para utilizar essa apresentação dele na nossa aula de hoje. Okay? Então é por isso que nós temos essa mudança aqui no template dos nossos slides. Mas até o momento, o que a gente conseguiu perceber aqui? A gente conseguiu perceber que os dados, né, muitos dados importantes e sensíveis da população brasileira foram expostas nos últimos anos. Né? Foram expostas por ameaças. E essas ameaças, elas podem ter sido internas ou externas. Esse nível de detalhamento das ameaças ainda não foi divulgado, né? Ou ainda não se sabe. Mas o que se sabe é que esses dados foram vazados, eles estão comercializando ilegalmente esses dados, né? Obviamente isso é um crime, mas tudo isso é reflexo da exposição dos nossos dados nos nossos sistemas de informação quando estão vulneráveis. Outro reflexo, os dados de todos os 5,1 milhões de motoristas do Rio Grande do Sul ficaram expostos por conta de uma falha do sistema do Detran lá do Rio Grande do Sul, né, utilizando aí tecnologias que nós chamamos de APIs, que deveriam ser privadas. Era possível acessar informações como RG, CNH, Registro Nacional de Habilitação e o Registro Nacional de Veículo, o RENAVAN. Então esse também foi mais um vazamento de informação a partir da exploração de vulnerabilidades de um sistema de informação digital. Desta vez, segundo a PSAFE, o caso envolve operadores de telefonia que foram mais de 102 milhões de contas vazadas na Deep Web. Então nós tivemos problemas também de vazamento aí a partir dos sistemas de informação das nossas operadoras de telefonia. Espaço no qual o rastreamento dos computadores usados para acessar os sites é praticamente impossível. Pelo menos 500 mil contas do usuário do Zoom
né, programa de videoconferência, nós temos esse vazamento e está à venda em fóruns aí da Deep Web. Segundo a empresa de inteligência, a Cyber, e-mails e senhas de milhares de pessoas que utilizam esse sistema, o Zoom, que é um sistema similar ao Google Meet que vocês utilizam nas aulas síncronas, estariam sendo comercializados por R$ 1 cada ou até mesmo de graça. Então, também é um sistema conhecido, né, o sistema Zoom. Nós tivemos aí vazamento por vulnerabilidades, por falhas de diretrizes de segurança que esse sistema deixou de utilizar. Também temos vazamentos de dados e senhas das principais empresas do Brasil e do mundo, como Netflix, LinkedIn, Last.fm e outros, né? Nós temos aí nas casas do bilhões de vazamentos nesse sistema. Facebook já teve problema de vazamento, Uber também, Adobe Reader também, Netshoes, e a lista cresce, né? Nós colocamos aqui alguns exemplos clássicos que ocorreram aí de vazamento nos últimos anos, os 5 casos de vazamento de dados nas grandes empresas aí mundiais. E por que esses vazamentos ocorrem? Certamente, esses vazamentos ocorrem porque uma das diretrizes de segurança não foi corretamente adequada, ou não foi corretamente utilizada, e aí as vulnerabilidades existem, né? Agora é importante ressaltar que mesmo que essas diretrizes sejam corretamente adequadas, nós estamos falando somente da esfera tecnológica. A esfera tecnológica, se estiver adequada, ainda assim há pontos de segurança, de falhas de segurança a serem explorados, como por exemplo nos processos e nas pessoas. E falando em pessoas, certamente esse é o ponto mais fraco da tríade. Explorar as pessoas para conseguir, as pessoas vulneráveis para conseguir informações sensíveis, informações sigilosas, como esses vazamentos, é o ponto preferido para as ameaças, para as pessoas mal intencionadas. A exploração das pessoas vulneráveis é conhecida como engenharia social. Então, os tipos de exploração que nós podemos fazer, né, que as ameaças podem fazer às nossas vulnerabilidades, é o que nós vamos conversar um pouquinho a partir de agora. Então, a primeira vulnerabilidade, o primeiro tipo de vulnerabilidade que nós podemos explorar, que as ameaças podem explorar, é o chamado ataque de força bruta. Um ataque de força bruta, também conhecido como credential stuffing, furta senhas através de diversas tentativas de combinações de usuário e senha em pouquíssimo tempo. Então imagine que a gente tem aqui um clássico sistema com autenticação de login e senha, né? Então o ataque de força bruta iria fazer o quê? Ia utilizar um programa de computador específico que teria aqui uma tabela de possíveis usuários e senhas, né, que podem ser direcionados ao aleatório. Se forem direcionados, a gente diz que ele tem um dicionário de logins e senhas. E aí o programa mal intencionado, o que ele vai fazer por força bruta, por tentativa e erro? Tentar todas essas possibilidades aqui no login e senha. Se o sistema permite a tentativa, né, de várias possibilidades de login e senha, aqui a gente já tem a primeira falha de segurança. Porque um sistema, quando é bem planejado, quando ele percebe que o mesmo usuário, o mesmo destino está tentando várias vezes o login e senha, o que ele deve fazer? Ele deve entender isso e deve bloquear. Opa, você errou mais de 3 vezes, agora você tem que ter um outro mecanismo aqui. Então, se você pode tentar e errar várias vezes, essa já é a primeira falha de segurança, né, que permite, por exemplo, o ataque de força bruta, que podem ser a tentativa de várias combinações de login e senha aleatoriamente, ou direcionadamente, quando a gente utiliza um dicionário. E aí, se ele permitir essas várias tentativas, né, a chance de uma delas dar certo, e aí a pessoa consegue quebrar a autorização, né, o mecanismo de autorização, e entrar no sistema. Então, para tentar evitar esse tipo de ataque de força bruta, o que os sistemas normalmente fazem? Verifica o número de tentativas e aí tenta bloquear, ou realiza a autenticação em mais de uma etapa, né? Além do login e senha, você tem que acessar seu e-mail, ou você tem que botar sua digital,
Enfim, a autenticação de dois fatores é uma forma também para evitar esse ataque de força bruta. A quebra de autenticação, a partir desse ataque de força bruta, foi considerada a segunda vulnerabilidade mais recorrente nas aplicações web no período de 2013 até 2017. Então, um dos principais ataques que nós tínhamos nos nossos sistemas de informação era justamente esse, o ataque de força bruta. Né? A gente não tinha, até tinha, mas as pessoas não utilizavam os mecanismos para identificar essas várias tentativas e bloquear, ou não utilizava a autenticação de dois fatores ou de mais de dois fatores. Um caso típico que vocês utilizam muito para evitar esse ataque de força bruta, por exemplo, é aquele eu não sou robô. Né? Vocês já devem ter utilizado vários sistemas em que, além do login e senha, ele pede para identificar que você não é robô, aí marque os semáforos, marque os hidrantes. Então aquilo lá é justamente para evitar, é um mecanismo, né, utilizado para evitar o ataque de força bruta. Por quê? Porque o sistema que foi programado para ficar fazendo várias tentativas não vai conseguir, né, de forma tão simples, até poderia tentar usar a inteligência artificial para isso, mas o atacante ele nunca quer perder muito tempo, ele tenta achar alvos vulneráveis, né? Ele nunca quer tentar burlar um alvo que está sofisticado em relação à proteção, ele sempre prefere ficar tentando um alvo vulnerável. Então, se tem um mecanismo ali de não sou robô, dá mais trabalho para tentar burlar, então ele prefere buscar um alvo que não tenha esse mecanismo. Eu sempre costumo falar que o usuário, a ameaça que tenta aplicar um ataque de força bruta é como se fosse assim, imagine uma fila de vários carros, né? Carros enfileirados. O que é que ele vai fazer? Ele quer um alvo fácil. Então imagine que ele está mal intencionado para tentar roubar alguma coisa de um dos carros. Ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar qual usuário esqueceu o carro sem dar um alarme com a porta aberta. Ele vai tentando abrir várias portas. Se não abriu, ele não vai perder o tempo dele tentando abrir aquela porta, né, porque está protegido. Ele simplesmente passa para o próximo alvo, até que ele encontre uma das portas abertas. É isso que a ameaça, o usuário mal intencionado faz. Ele testa, a partir da força bruta, o seu mecanismo de controle do sistema. Se é vulnerável para o ataque, ele permite que você tente vários login senhas, é ali que ele vai explorar. Se não permite, se tem uma autenticação de 2 passos, ou se tem eu não sou robô, ele não vai perder o tempo dele com esse alvo, ele vai atrás de um alvo que esteja com a porta aberta. Okay? Essa é a filosofia dos usuários mal intencionados. Um outro tipo de ataque que também é muito utilizado, vocês já devem ter ouvido falar em jornais, ou provavelmente já foram até alvos, espero que vocês não tenham caído nele, é o phishing. Né? Como estamos falando em persuasão e mentira, uma das principais técnicas utilizadas em golpes de phishing é a engenharia social. A engenharia social inclui métodos de manipulação para obter acesso a informações confidenciais que depois serão usadas para fins fraudulentos. Então, phishing, né, é uma pescaria. Ele joga uma isca e se você cair nessa isca, você está abrindo as suas portas para que o usuário mal intencionado tenha acesso às suas informações. Uma das técnicas de phishing, que é a engenharia social, é assim, ele manda uma mensagem, né? Uma mensagem atrativa, dizendo que você ganhou um sorteio, por exemplo, você foi aprovado em alguma coisa, clique no link. Esse é o phishing, essa aqui é a isca. Se você clicar nesse link, você está abrindo aí alguma coisa maliciosa e revelando as suas informações. Então, o phishing, a isca, esse link mal intencionado, é uma forma de ataque muito utilizada, né, no nosso contexto hoje aí dos sistemas da era digital. Existem 3 principais variações desse ataque de phishing. O phishing, que são golpes que acontecem via telefone ou voz. Simplesmente a pessoa pode ligar, né, vocês já viram muito esse phishing, dizendo que seu filho foi sequestrado, e aí começa a dar as informações, utiliza. A engenharia social é explorar as pessoas vulneráveis. Tá? Esse tipo de ataque é explorar as pessoas vulneráveis. Então, se a pessoa não está vulnerável, mais uma vez, ele passa para a próxima porta até que ele encontre uma vulnerável.
Então, às vezes ele diz lá que, tô aqui que seu filho foi sequestrado, eu preciso do cartão, eu preciso da sua senha, eu preciso que você transfira, e a pessoa ali entra em pânico, né, e começa a dar as informações. Então esse é um tipo de ataque que explora as pessoas vulneráveis. Temos smishing, que são ataques que ocorrem via mensagem de texto ou SMS, que foi essa que nós demonstramos aqui, né? Coloca o link, a isca para a pessoa cair, ela clica pensando que ganhou o sorteio, e na verdade ela está informando ali vários dados. Temos o phishing, que são fraudes que ocorrem quando o código malicioso é instalado para redirecionado para sites falsos. Né? O que o atacante faz? Clica no link, aí você vai para um site falso do Banco do Brasil, você vai para um site falso da Caixa Econômica, um site falso de qualquer lugar. E ali no site falso você vai tentar fornecer seus dados de login e senha para entrar na sua conta. Quando você tenta entrar, você não entra no Banco do Brasil. Você entrou numa página falsa. E o que o atacante fez? Capturou esses dados que você digitou pensando que estava entrando no site verdadeiro. Então existe muito esse tipo de ataque de falsificação de páginas. E aí você começa a utilizar aquela página falsa, digitando seus dados, e os seus dados estão sendo diretamente enviados para o usuário mal intencionado. Então o phishing do tipo Fermi faz esse objetivo aí. Temos também uma variação do phishing, que é o spoofing. O spoofing tem relação com a criação de endereços de e-mail e de sites falsificados para se confirmar. Quando utiliza o spoofing, o phishing está tentando imitar um endereço legítimo. O objetivo dele é que você não perceba, por exemplo, que apenas uma letra foi adicionada ao endereço de e-mail. Então, a gente pode dizer que o spoofing, né, ele é um aprimoramento do phishing. Né, que são fraudes que ocorrem quando o código malicioso é instalado para redirecioná-los para sites falsos. Esse aqui, a pessoa quando clica, né, vai ter um programa rodando ali, escondido no seu computador. Esse aqui ele tenta de persuadir o spoof pela URL do site. Né? Ele muda ali um pequeno detalhe e você está caindo numa página falsa. Okay? Temos um outro tipo de ataque, que é o ransomware. É um tipo de código malicioso que torna impossível os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e exige o pagamento de resgate. O que o ransomware faz? Todos esses outros, o ataque de força bruta, o que ele tenta fazer, pessoal? Ele tenta quebrar o controle de acesso, ele tenta quebrar a autorização e ter acesso ao sistema. Os ataques de phishing, o que eles tentam fazer? Eles tentam capturar a sua informação, né? Seja a partir da engenharia social, seja a partir da falsificação de sites, seja a partir da isca de links maliciosos. O que eles tentam? Capturar informações do usuário. O ransomware, ele não quer capturar nada, ele não quer quebrar o controle de acesso. O que o tipo de ataque ransomware quer fazer? Ele quer destruir as suas informações. O usuário mal intencionado, a ameaça, ele não quer ter acesso à informação, ele só quer que você também não tenha acesso. Então ele consegue invadir lá o seu sistema e consegue criptografar essas suas informações para que você também não tenha mais acesso a elas. E aí o que eles fazem? Eles cobram, olha, se você quiser voltar a ter o acesso a essa informação, me pague e eu te devolvo, né? Eu decifro essas informações de volta para ti. Então o ransomware não necessariamente o usuário mal intencionado quer essas informações, ele só quer destruir essas informações, ele quer corromper para que você também não tenha mais acesso a elas. Esse é o risco. É o risco da gente perder a informação, é o risco da gente não ter mais acesso e ter que pagar para que o usuário mal intencionado devolva. Né? Então esses são alguns tipos de ataques que eu queria conversar com vocês. Obviamente existem muitos e muitos outros ataques mais técnicos e que trazem consequências para a gente, direta ou indiretamente. Mas conversar sobre força bruta para a quebra de controle de acesso, phishing para falsificação e apropriação de dados dos usuários e ransomware para destruir os dados do usuário é o que eu queria conversar com vocês na nossa aula de hoje, ok? Daqui a pouco eu vou estar postando a nossa lista da unidade, tá? E aí na aula que vem nós faremos a nossa aula síncrona para tirar dúvidas da unidade de segurança da informação.
Ok, pessoal? Fiquem bem e até a próxima aula.